Olá, que tal? Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso Letramento em Avaliação para professores de espanhol como língua adicional, né? O nosso tema de hoje, né, continua, né, fazendo parte do... A gente segue com os temas do bloco 3, né, do nosso curso, que é Avaliação e Sociedade. E esse é um tema que eu gosto muito e foi uma grande descoberta. A gente vai pegar hoje algumas questões da área da psicologia e trazer para a nossa área também, tá? Que é o ensino de língua adicional e diversas outras questões psicológicas, além do ensino de língua adicional, mas na perspectiva da avaliação, né? Como a gente, ser humano, né, que somos seres humanos, e a gente também erra e a gente também tem algumas coisas internalizadas que a gente às vezes não se dá conta, tá bom? Então, o nosso tema de hoje ele é equidade e imparcialidade, né? Isso impacta também, pode ser de maneira positiva ou negativa na avaliação, tá? E aí eu pergunto para você, se você se considera um professor equitativo, né? O que é ser equitativo? Que você consegue tratar os seus alunos de uma forma igual, mas não somente igual, porque os desiguais, né, ser equitativo é tratar os desiguais de forma desigual também, ou seja, dar apoio para aqueles alunos que precisam de uma adaptação, se você consegue fazê-la, né, nesse sentido. E aí, essa pergunta é muito forte, né, porque aí eu respondo por mim, eu falo assim, não sei, eu tento ser, né, isso quem vai dizer são meus alunos, né. E você se considera, na questão da imparcialidade, se você se considera imparcial em seu processo de avaliação, será que você se deixa influenciar ou não por aquele aluno, aquela aluna que você gosta mais, que você se identifica mais, né? Porque é natural da gente ter afinidade por algumas pessoas, né? Mais afinidade com algumas pessoas. Mas você deixa que isso influencie no seu processo de avaliação, na elaboração de seus instrumentos, né? Então aqui, né, esses dois conceitos, a gente vai começar pela questão da equidade, né? Hakomi, penso que é um nome, né, de origem espanhola, mas, né, pode ser Jacom, em francês, né? Fala da criação e aplicação de rubricas que aumenta a validade e a transparência na avaliação. E com isso, enquanto que o seu desenho, né, de forma consensual, promove a democracia, possibilita o impacto positivo na aprendizagem, ou o efeito washback, que é efeito retroativo, né, a tradução, né, uma das traduções possíveis, e facilita práticas equitativas, sendo todos esses princípios inerentes à justiça. Mais uma vez a palavra justiça até se faz presente, né? E aí o autor fala que Susskind, né, defende que, ao contrário, pela promoção da equidade na avaliação para garantir defende que, ao contrário, pela promoção da equidade na avaliação para garantir a justiça. E, parafraseando Lam, né, Susskind defende que a avaliação justa como aquela na qual dá oportunidade aos estudantes, né, dá aos estudantes oportunidades equitativas de demonstrar o que eles sabem, né? Isso significa que deveremos avaliar utilizando os métodos e procedimentos mais apropriados de acordo com condições, tais como seu conhecimento prévio, experiência cultural e estilo cognitivo, né? Uma experiência, né, com uma mulher recentemente, né, não vou citar nomes, que falou que ela foi diagnosticada com dislexia, né? E ela não conseguia expressar, nem tampouco entender o comando da prova, do gabarito, para poder preenchê-lo. E aí, dessa forma, me falou da dificuldade que ela tem, que ela demora muito mais para aprender as mesmas coisas que os outros, né? E é nesse sentido, se ela sequer conseguiu compreender como desenvolver, como preencher um gabarito, não seria mais interessante se esse professor fizesse como
um questionário oral, né, uma entrevista, perguntar sobre o que ela aprendeu de uma forma oral, que ela poderia se expressar melhor. Então, é nesse sentido aqui, né, lógico que eu não conheço o processo, né, de aprendizagem dessa pessoa que eu estou falando para você que está aí, mas é no sentido que a gente pode perfeitamente adaptar, né? Se ela tem diagnóstico já e tem a dificuldade, então o nosso papel é somente um exemplo, tá bom? Seria como adaptar um instrumento ou modificar o instrumento, inclusive, né, de avaliação. E aí, Hakomi traz Shohame, né, que promove um compromisso maior por parte dos envolvidos na luta para garantir práticas avaliativas justas que a autora encontra imersa dentro do que chama a avaliação democrática como alternativa. Então, essa adaptação, né, quando o professor se mobiliza, o núcleo pedagógico se mobiliza para adaptar, encontrar soluções para essa questão da dificuldade da aprendizagem, isso se chama, né, avaliação democrática, né, e eu acho que deveria ser como regra geral nesse caso. E aí, em relação a essa reflexão, né, feita até o momento, e seguindo essencialmente as ideias de Susskind e Shohame, o autor define a justiça como um princípio que implica o desenvolvimento de práticas avaliativas que garantam a equidade e que sejam, além de tudo, válidas e transparentes, né? A gente não precisa esconder o processo avaliativo do nosso aluno, inclusive é um direito que ele saiba, né, o que o professor espera dele. Considera com isso que a busca da justiça deve incluir o desenvolvimento de formas de avaliação que sigam princípios democráticos, quer dizer, participativos e includentes, né, na tomada de decisões dentro da sala de aula. Esses princípios e qualidades se tornariam, né, direções a se seguir no desenho dos procedimentos de um sistema de avaliação, que isso redefiniria a sua elaboração do seu processo de avaliação, né? Que garantam um impacto positivo nos processos de ensino e aprendizagem. E a partir desse impacto, que se traduz em uma avaliação para a aprendizagem, deve ser o principal objetivo que guie todo o evento avaliativo dentro da sala de aula, né? E aí, esse autor traz questões segundo o Instituto de Estudos sobre o Desenvolvimento e Cooperação Internacional, que fala que a equidade ela introduz um princípio ético ou de justiça na igualdade, né? Nos obriga a considerarmos os objetivos que devemos conseguir para avançar, né, em busca de uma sociedade mais justa. E uma sociedade que aplique a igualdade de maneira absoluta será uma sociedade injusta, né? Que não, todo mundo vai fazer a mesma prova, vão seguir os mesmos instrumentos avaliativos, né? Já que não leva em consideração as diferenças existentes entre as pessoas ou grupos, né? E com isso, Susskind considera também que ser justos implica proporcionar aos estudantes não somente muitas oportunidades, e sim também muitas formas diferentes de avaliação, né? Então, mais uma vez, temos aqui ressaltando a importância de diferentes tipos de instrumentos de avaliação, né? E com o fim de que isso garanta diversas possibilidades de demonstrar o que foi aprendido. Como vimos anteriormente, temos estratégias de aprendizagem diferentes e demonstramos o nosso conhecimento de forma diferente. Então, democrático é que você diversifique esses instrumentos de avaliação para que todo mundo, né, também se saia bem naquele que, se eu prefiro mais escrever, se eu prefiro mais falar, né, para externar o meu conhecimento, nesse sentido. Então, ser equitativos implicaria, então, levar em consideração as diferenças dos nossos avaliados no momento de desenhar os procedimentos a seguir. Essas diferenças podem ser de tipo cultural ou cognitivo. De fato, a literatura dá conta da diversidade nos estilos e estratégias de aprendizagem dos alunos, além de identificar diferentes formas de ensino em diferentes contextos culturais, né? Também levando em consideração a diversificação cultural. E assim, a equidade ela pode ser alcançada mediante a aplicação de uma perspectiva múltipla na avaliação. O princípio da multiplicidade, desenvolvido por Shohame,
Se refere à necessidade de tomar decisões informadas no momento de desenhar os procedimentos em uma avaliação. Ou seja, eu vou me planejar para planejar instrumentos de avaliação que me deem essas informações que eu preciso sobre os meus alunos, mais ou menos nesse sentido, né? E aí eu pergunto para você que está aí, e os alunos com deficiências, né? Mais uma vez eu pergunto, a gente está preparado, né, para atender esses alunos, levando em conta a perspectiva da equidade, né? Eu já falo que não, mas procura ajuda, né? Como já havia dito, né, com pessoas que são especialistas e que podem me dar uma ajuda. Mas o correto seria que eu tivesse uma formação adequada para que pudesse acolher esses alunos da melhor forma possível, né? E aí, a convenção, eu trouxe esse material, né, de uma página, o Instituto das Pessoas com Deficiência da Cidade do México. Eu achei bem legal, bem instrutivo sobre o assunto, e fala que a Convenção Internacional pelos Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas dispôs que o termo adequado para se referir a esse grupo de população, né, esse grupo da população, seja pessoas com deficiência, né? Então, a sigla em português e em espanhol mesmo, Personas com Discapacidade e PCD também, né? E pessoas com deficiência. No entanto, a sua utilização é considerada a única correta a nível mundial, né? Então, é só para deixar claro que a pessoa ela não é deficiente, ela tem uma deficiência, né? Ela não é a deficiência em si, né?